hoje vamos dedicar esse programa ao nosso grande maestro Heráclio Paraguaçu Guerreiro, nascido no final do século XIX e segundo regente da Filarmônica Terpsícore Popular. E para falar sobre esse importante personagem da música maragujipana, convidamos o professor Benedito de Carvalho, conhecido por Bibito, e o doutor em música, maestro Fred Dantas. Heráclio Guerreiro nasceu no dia 13 de março de 1877 e faleceu no dia 19 de maio de 1950. Seu criado aqui tinha 9 anos de idade e era coroinha. Só que pela minha pouca idade eu fui proibido pelo padre de acompanhar o sepultamento, mas me lembro com detalhes a saída ali da Pedra Branca, da casa onde ele morava. O maestro Heráclio Paraguaçu Guerreiro, contra a vontade dos seus familiares, ingressou na escolinha musical da Terpsícore aos 12 anos de idade. Aos 13 anos ele já estava executando, já era um músico não totalmente formado, mas já demonstrava a sua capacidade musical. Heráclio Paraguaçu Guerreiro se iniciou na Filarmônica Terpsícore Popular, como todos os alunos de Filarmônica se iniciam, porque nós haveremos de pensar que o que posteriormente vai se tornar um músico notável, ele tem que se iniciar como todos os outros. Então, a bem-aventurança da formação de Heráclio Guerreiro, na formação inicial, notas musicais, lições, é para nós um atestado de bem-aventurança da didática própria das filarmônicas, que tem feito músicos ao longo de 200 anos no Brasil, sempre bons leitores, sempre bons realizadores instrumentais. A iniciação instrumental. Ora, o instrumento de iniciação instrumental nas bandas filarmônicas geralmente é a trompa, né? A maior parte dos alunos passa por esse instrumento de formação. Heráclio deve ter passado e escolheu como instrumento definitivo a caixa. Então é uma escolha inusual, mas que ele deve ter tomado conhecimento da dinâmica de execução de todos os instrumentos da banda, o que possibilitaria ele futuramente se tornar um compositor, mas sempre devotado à caixa clara. E aos 18 anos de idade, ele fundou, sendo músico da Terpsícore, conhecendo os meandros da música, ele então criou com outros jovens, com outras pessoas da época contemporânea dele, a harpa mariana. Então ele, sendo o regente desse grupo musical de nome Harpa Mariana, ficou desenvolvendo as suas atividades musicais até que, no dia 10 de setembro de 1910, com a morte ou com o impedimento provocado pela doença, porque ele morreu depois, de Teodoro Borges da Silva, ele assumiu a regência da Terpsícore. Heráclio escreveu mais de 400 obras. E os entendidos, os musicistas, eles dizem o seguinte, eu anotei aqui, Heráclio compôs mais de 400 dobrados, entre marchas, boleros, fantasias, operetas, até novenas, inclusive uma novena em homenagem ao nosso padroeiro São Bartolomeu. Então, é um acervo muito grande para a cultura musical de Maragogipe. A presença, eu reputo, se não houvesse a presença de Heráclio Paraguaçu Guerreiro na vida musical de Maragogipe, especificamente
na direção musical da Terpsícore Popular, a cultura musical do Recôncavo estaria muito empobrecida, porque a contribuição que Heráclio deixou foi de um valor extraordinário. E não há como negar. Todo o Recôncavo reconhece o valor musical de Heráclio para a cultura musical do estado da Bahia. A familiaridade de Heráclio Guerreiro com o naipe da percussão veio dar bons frutos adiante em algumas composições, digamos, diferenciadas, como, por exemplo, nós temos a Canção do Saara, como exemplificação, aonde o naipe de percussão é acrescido de instrumentos, né, ilustrativos do tema da música, como, por exemplo, o ganzá, a cabaça africana, o triângulo e, a certa altura, a caixa clara, que é o instrumento do compositor, ela é tocada com a correia frouxa para produzir o som semelhante ao atabaque e executada com as mãos. Isso aí é uma coisa que vem muito bem citada no trabalho de conclusão de curso em 2018 de Joilson Santana, a Ritmos e Musicalidade do Recôncavo da Bahia, as composições de Heráclio Paraguaçu Guerreiro para a música de filarmônica, Universidade Federal do Recôncavo. Entre as centenas de obras escritas pelo maestro Heráclio Paraguaçu Guerreiro, se destacaram a nível internacional a Canção do Saara e o dobrado Rei da Galileia, que participaram de um evento musical na Alemanha e foram premiadas. Essas duas composições de Heráclio receberam premiações na Europa, especificamente na Alemanha. Talvez influência da presença dos alemães em Maragogipe, levaram para lá as composições, eles deviam ver aqui a execução por parte de banda totalmente amadora. Eles levaram essas partituras lá para a Alemanha e lá na apresentação as duas composições do maestro Heráclio Guerreiro, a Canção do Saara e o Rei da Galileia, o Rabi da Galileia, foram premiadas da Europa. A vivência dentro do universo da filarmônica vai trazer para Heráclio Guerreiro o conhecimento das formas musicais. O que é uma marcha solene, o que é primeiramente um dobrado, né, que é a peça mais executada, mas o que é uma fantasia, o que é uma polaca. Então a vivência com esses estilos fez que ele compusesse músicas sempre bem-sucedidas dentro do formal, dentro do conservador, dentro do que se espera de uma peça dessa. Se espera em determinada fantasia que haja mudanças de andamento, que haja mudanças de tonalidade, que haja instrumentos solistas. Então, isso é encontrado. Então, no dobrado, se espera que tenha uma primeira parte, né, uma introdução, uma primeira parte, um chamado forte, um retorno à primeira parte e depois um trio. Então, o conhecimento disso leva Heráclio Guerreiro a se sentir tão à vontade que compõe uma peça diferenciada, como, por exemplo, o embate. O manual diz que toda a introdução de dobrado tem que ser curta, tem que ser pequena, poucos compassos em relação à primeira parte. O que é que ele faz? É a única peça que eu conheço que a introdução é um compasso só. É pam! E depois ele brinca com os naipes. Porque o embate não é somente como existe na música de Pernambuco, que fica o metais contra palhetas. Não é isso não. Ele divide, eventualmente, grupos diferenciados dentro da filarmônica, como se fosse transmitir uma mesa em que cidadãos estão no embate, cada um fazendo sua opinião. E muitas vezes ele utiliza da dinâmica, porque um desses, né, faladores fala muito em fortíssimo e o outro ponderadamente responde pianíssimo.
Segundo a memória local, o dobrado rebate foi composto através de uma discussão entre pessoas em um bar aqui da cidade de Maragogipe, conhecido como Bar de Ariston. Em meio à discussão, uma dessas pessoas bate o copo na mesa, o que serviu de inspiração para a composição desse lindo dobrado.
Além de poeta, jornalista, coletor estadual e músico, Heráclio Guerreiro também era proprietário do Cine Lourdes, mostrando assim a sua grande contribuição para a cultura maragogipana. O Cine Lourdes eu assisti muita matinê, muita apresentação. Só que na época dele, no cinema, não era propriamente... O cinema veio depois da implantação da energia elétrica em Maragogipe em 1930. Porque até antes de 1930 era a apresentação de operetas, de peças teatrais, concertos musicais. E ele que dirigia, era diretor musical dessa entidade. E, por sinal, o cinema era colado na casa onde ele morava, e na Pedra Branca, na antiga Pedra Branca, era vizinho ali. Então, do cinema eu me lembro, não com esse feitio como na época dele, até o início, meados dos anos 40, né? E nos anos 50 ele já estava velho, adoeceu, morreu, e mudaram, já tinha uma outra, vamos assim dizer, uma outra direção, uma outra ideia, já não era mais aquelas apresentações de estilo de piano, de ópera, de drama, e já era projeção de cinematográfica. A coisa foi e terminou se transformando exclusivamente em cinema. Eu falei há pouco que Heráclio, executante da caixa, precisou conhecer a mecânica, conhecer a forma de tocar de todos os instrumentos do chamado corpo musical para escrever as músicas onde esses instrumentos atuam em conjunto. Mas há casos diferentes. Por exemplo, para colocar um instrumento como solista, o compositor tem que conhecer as possibilidades melhores desse instrumento. Então nós vamos exemplificar aqui no Bolero Concertante Chuva de Ouro o solo de trombone. Um solo, inclusive, já bem gravado pela Terpsícore Popular, mas que eu extraio aqui alguns momentos para exemplificar o conhecimento do caixista Heráclio sobre a possibilidade do instrumento trombone.
O conhecimento das formas musicais, do que se caracteriza um dobrado, é a condição para que alguém componha um dobrado. Você só vai transgredir, inovar, depois que se conhece. Não se inova sem conhecer a tradição. Agora, o que aconteceu com Heráclio é que, dentro do meu conhecimento, não tive acesso a outro compositor antes dele que fizesse as transformações, por exemplo, na forma do trio. Essa forma que a gente conhece em banda como trio do recôncavo, que é sempre associada ao tangado, mas sobre esse tangado eu vou falar no próximo ponto. O importante aqui é a distribuição das vozes, né? A tuba faz a marcação tranquila sobre o tangado, por exemplo, pom, pom, pam, 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 pam. Aí vem uma melodia que, via de regra, repousa numa nota longa e, enquanto se faz essa nota longa, os instrumentos melódicos, vem o bombardino, e na história depois o sax tenor, porque passou a realizar a partitura do barítono si bemol, que é um instrumento que praticamente entrou em desuso, e realiza os mais intrincados contracantos. Então, essa forma de associar o tangado com os contracantos burilados do bombardino, eu tenho notícia primeiramente em Heráclio. Depois se tornou uma regra com os seus continuadores. Então nós vamos usar a guisa de exemplo musical, vou tentar fazer com uma velocidade, né, com um andamento menor para que eu consiga fazer as notas necessárias, uns exemplos desse contracanto que é realizado no dobrado Filoca Santana. Um pouco antes de Heráclio Guerreiro, porque um lapso assim de uns 30 anos antes, surge Manuel Tranquilino Bastos, em Cachoeira. Tranquilino, vou pegar uma pesca aqui, que não é pecado. Tranquilino nasce em 1850, falece em 1935. Né? Enquanto o nosso Heráclio nasce em 1877 e falece em 1950. Então, nesse lapso de tempo, Tranquilino é chamado de o mestre dos mestres e precursor da temática negra, ele que era vegetariano, espírita, defensor da liberdade religiosa para o candomblé. Ele compõe músicas engajadas como a Airosa Passeata, que foi usada dia 13 de maio, na noite de 13 de maio, em um desfile pelas ruas de Cachoeira, e, por exemplo, um dobrado Navio Negreiro, que é em 6/8 e é onde eu me aventurei há 30 anos atrás a dizer que associava-se ao alujar do candomblé. Então esse taca 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 se transforma em certo. Mas isso aí é uma exceção
a obra de Tranquilino, religiosa, para banda, orquestral, ela se dá nos padrões europeus, ela se dá nos padrões rítmicos que não se planejava a reprodução do ritmo, digamos, sambado, não é? Da síncope. Essa coisa também, assim como aquela arquitetura dos trios do dobrado do recôncavo, eu vejo o surgimento do tangado em Heraclio Guerreiro. Porque o que ocorre? O tangado é amplamente praticado por Amando Nobre e Estevão Moura. Mas veja só, Amando Nobre nasce em 1903, falece em 1970. Estevão Moura, 1907, 1951. A relação de continuidade de Heraclio para Amando Nobre, ela inclusive é citada. Tem uma citação aqui de um jornal de Maragogipe, que ele diz assim: Maragogipe é o berço da inteligência, a terra das artes, dos músicos, dos poetas, dos oradores. Realmente, sem que nos fira a modéstia, não vemos exagero nas expressões do ardoroso jornalista e acatadíssimo levita do Senhor. Maragogipanos há que sabem elevar o nome da terra querida onde nascemos. Dentre eles, convém lembrar aqui Amando Nobre, músico que sabe escrever música. Da escola de Heraclio Guerreiro, compositor apreciadíssimo. Aquele nosso conterrâneo como este também o é. Então veja, antes de Amando Nobre, que utiliza a síncope e o tangado de maneira magistral, nós vemos surgir o tangado na obra de Heraclio Guerreiro, né? Nesse próprio citado dobrado Filoca Santana e mais uma infinidade de dobrados. E aí o que acontece? Compositores de outras regiões da Bahia, como por exemplo João Azevedo, em Serrinha, Isaías Gonçalves Ami, na sua fase em Juazeiro, que era ferroviário, certamente chega a São Félix, entra em contato com as músicas do tangado e traz para as filarmônicas ligadas à ferrovia. Nós temos um trabalho justamente chamado Filarmônica e Ferrovia, onde nós temos cerca, eu não me lembro agora, não anotei o número, mas tem certamente mais de 40 músicas de Heraclio Guerreiro distribuídas entre as diversas filarmônicas ligadas à ferrovia, como a Sociedade Musical Cinco Rios em Maracangalha, a Filarmônica São Brás em Plataforma, a Euterpe Alagoense, a Lira Siciliana de Alagoinhas e a Recreio Operário de Aramari, além das Filarmônicas de Simão Dias em Sergipe, de onde vêm outros compositores que também entram em contato com o tangado e passam a praticá-lo nas suas obras. Então, essa relação leva também a que o Joilson Santana identificou nesse arquivo das ferrovias, muitas dessas 40 músicas de Heraclio Guerreiro têm o nome trocado. Essa Chuva de Ouro está lá como Bolero Concertante e Recreio Operário, mas felizmente se mantém a autoria como Heraclio Guerreiro. A introdução do tangado no interior do dobrado vem causar uma cisão, uma ruptura, porque até esse ponto todo dobrado servia para marcha, como por exemplo os dobrados de Antonino Manuel do Espírito Santo são clássicos, se tornaram hinos militares, né? E mesmo dobrados humildes do sertão da Bahia, o exemplo mais notável, assim, que hoje é praticamente o hino das filarmônicas, o dobrado dos músicos, são dobrados que não interrompem a marcha. Agora, o que aconteceu com o tangado e as volatas, as preparações que passaram a ter também no recôncavo, é que esses dobrados,
alguns de Estevão Moura, alguns de Amando Nobre, muitos de Heráclio, passaram a ser tocados até pelas bandas militares, mas em situação de concerto. Não era mais possível o cadenciamento da evolução da tropa com um dobrado que tenha um tangado, tem uma interrupção envolada. Então se dividiu entre o dobrado concertante e o dobrado de marcha. Ainda falando sobre a fantasia africana Canção no Saara, é provável que para sua composição, Heráclio Guerreiro tenha tido contato com a influência da cultura negra como expressão de nacionalidade na música popular brasileira no início do século XX. Na fase produtiva de Heráclio Guerreiro, toda a pretensão do músico de uma sociedade organizada era dar continuidade à tradição das harmonias, porque o que é que acontecia? Tinha compositores célebres como Santa Isabel, João Mariano Sobral, que só faziam reduções de ópera europeia. Óperas de Verdi, óperas de Puccini. Então, as bandas, tem muitas crônicas, inclusive na capital, se fala da comemoração da Lei Áurea em Salvador, que após uma marcha ao famblô, ou seja, marcha com as pessoas com tochas acesas na noite, as bandas executaram várias peças de harmonia, cada uma querendo rivalizar, o que levou a altas horas. Era muito comum nessa época, reduções de ópera e de música clássica da Europa. Quando se esgotou o filão de importação dessas músicas, havia uma necessidade desses compositores de fazer músicas polacas, fantasias, ao estilo europeu. Não se falava em uma música ao estilo de machixe, como, por exemplo, em outras partes, notadamente o Rio de Janeiro. Irineu de Almeida e o Alfredo da Rocha Viana, pai de Pixinguinha, em suas bandas de música, prestavam um serviço lindo, que inclusive Altamiro Carrilho recuperou muito desses machiches, ao estilo Rio Antigo. Mas aqui, nas conservadoras sociedades musicais, as bandas faziam tudo para não parecer os barbeiros, enquanto que os barbeiros pegavam de ouvido tudo que as filarmônicas tocavam. Mas veja só, Heráclio Guerreiro usa de uma estratégia. Ele cria uma peça dessa como Canção do Saara. Claro que ela tem momentos muito clássicos, né? Momentos muito pausados, momentos de longas execuções lentas e solísticas ou reflexivas. Mas em determinado momento, o que surge não é uma música do Saara, é um autêntico machixe brasileiro feito na negra cidade de Maragogipe. Então nós vamos trazer dois exemplozinhos de machixe, que eu vou tocar no bombardino, extraídos justamente de dois momentos da Canção do Saara. Chegamos ao final do programa Retretas do Recôncavo e esperamos que todos gostem do nosso conteúdo. Foi muito bom apresentar um pouco da história dessas lindas filarmônicas e a vida e obra do maragogipano Heráclio Guerreiro. Espero que vocês gostem e até mais!